Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à segunda noite da semana Preparados para Crescer. Essa semana que faz parte da Jornada Empresarial ACIANF 2022. Bom, para quem não estava aqui ontem, eu vou contar um pouquinho como que a gente chegou até aqui, como que foi criada a Jornada Empresarial da ACIANF. A gente criou esse projeto em parceria com o Sebrae em 2021, para auxiliar aos lojistas a apostarem em datas comemorativas e aumentarem as suas vendas. Foram realizadas em 2021 duas edições da Jornada Empresarial, a edição Black Friday e a edição Natal, que abordavam diversos temas, desde o Código de Defesa do Consumidor, técnicas de vendas pelas redes sociais, como contratar para o Natal e até a melhor maneira de montar uma vitrine, para que o empresário pudesse se preparar em todas as etapas de vendas, antes mesmo da prospecção de seus clientes. Em 2022, a ACIANF inova e amplia a jornada empresarial. Dessa vez não é só para o comércio, mas para todos os segmentos empresariais, com temas necessários ao dia a dia do empreendedor, como vendas, oratória e liderança. Para isso, contamos com parceiro de longa data, o trainer em programação neurolinguística, Carlos Magliano, que esteve aqui com a gente ontem, dando super dicas também, falando sobre inteligência emocional. E essa live está salva aqui no YouTube da ACIANF para você que perdeu. Hoje, a gente está aqui com a Patrícia Rosa, que é analista de recursos humanos da Accenture do Brasil, e vai dar dicas preciosas para que você se torne o profissional que as empresas tanto querem. Os nossos associados e também toda a sua equipe de colaboradores podem se inscrever em todos os cursos da agenda, que vai agora de agosto até dezembro e varia com programação online e presencial. Essa semana a gente vai estar online aqui até amanhã, com temas aí voltados para a carreira profissional, como se desenvolver, enfim. E o melhor, toda a programação é 100% gratuita para as empresas que são associadas. Ainda não é associado, também é uma oportunidade para que você se torne associado da ACIANF e tenha não só esse benefício, mas tantos outros. A ACIANF está empenhada em se tornar, pelos próximos 6 meses, uma referência em treinamento, capacitação e qualificação aos seus associados, de modo que possa trabalhar agregando conhecimento e agregando, acima de tudo, excelência. Eu vou passar para vocês aqui rapidinho a programação da semana Preparados para Crescer e também da Jornada Empresarial, e vou deixar no chat o link para você entrar no grupo, quem ainda não está no grupo do WhatsApp, para receber conteúdo exclusivo, para receber os links em primeira mão, e também da Jornada Empresarial, para você fazer a inscrição, tá? Então, quem não fez a inscrição ainda, pode fazer a inscrição também pelo link. E você que ainda não é associado, também pode fazer a inscrição, que a gente vai entrar em contato com você para você se associar. Bom, a gente está, então, durante a semana Preparados para Crescer, que são as palestras online. Hoje a gente vai receber aqui a Patrícia Rosa, que é analista de recursos humanos da Accenture do Brasil. Amanhã a gente vai estar aqui também no mesmo horário, às 8 da noite, com o Bruno Calheiros, que é coach de venda lá nos Estados Unidos. E ele vai passar para a gente os 7 passos da realização. Antes de vender qualquer coisa, você tem que aprender a vender a você mesmo. Logo depois, lá no final de agosto, a gente vai ter o curso presencial de vendas simples e extraordinárias. Vai acontecer no dia 24 e 25 de agosto, lá no auditório da ACIANF, a partir de 7h30 da noite. Em outubro, a gente vai ter uma imersão em oratória e comunicação. Vai ser num sábado, dia 15/10, de 9 da manhã até as 5 da tarde, presencial, também lá na sede da ACIANF. Bom, em novembro, a gente vai ter outra turma do curso de Vendas Simples e Extraordinárias, onde a gente vai ter dicas aí imperdíveis para vendas. Vai acontecer no dia 24 e 25 de novembro, também a partir de 19h30. E aí, então, em dezembro, a gente vai ter a certificação em liderança coaching, nos dias 10 e 11 de dezembro, sábado e domingo, também uma imersão. Sábado, de 9 às 5 da tarde e domingo, de 9 à 1 da tarde. Bom, vou passar aqui para vocês, mas sem muitas delongas, vou chamar aqui a Patrícia. Oi, Patrícia, boa noite. Olá, Anny, boa noite, tudo bem? Bem-vinda, tudo bem e você? Muito obrigada, estou ótima, feliz por estar aqui nessa noite com vocês. Quero dar um oi também para o pessoal que está nos assistindo nesse momento, tá junto com a gente aí no YouTube. E para quem vai nos assistir também na gravação, já quero deixar aqui o meu oi.
Isso aí. A gente vai deixar gravado aqui no YouTube e também vai passar durante a programação da TV Zoom. Então, quem acompanha lá a TV Zoom também vai poder acompanhar esse conteúdo aqui de qualidade que a gente vai passar. Bom, Patrícia, eu te agradeço em nome da nossa diretoria, do nosso presidente Júlio Cordeiro, nosso diretor executivo também, Roosevelt Conci. Eles estão viajando, por isso que eles não estão aqui fazendo essa abertura comigo, mas estão acompanhando também. Então, já te dando as boas-vindas e que você fale um pouquinho sobre você, sobre o tema que você vai apresentar hoje e já te deixo aqui para apresentar aí esse conteúdo tão bacana para a gente. Eu que agradeço muito, Anne, a oportunidade. Eu tenho certeza que essa é uma oportunidade incrível para os associados da Cianf. Se você ainda não é, que você se associe, porque é uma oportunidade muito bacana para que você possa estar se desenvolvendo e estar aí no mercado como esse profissional que as empresas querem. É sobre isso que a gente vai falar nessa noite. O meu ensejo aqui, né, o meu objetivo é trazer um pouco da experiência enquanto profissional de recursos humanos, trazer uma visão mais ampla do que as grandes empresas globais estão procurando no profissional. A gente sabe que as vagas aí estão cada vez mais acirradas, então é preciso se destacar, é preciso se diferenciar para conseguir o seu lugar, para conseguir a sua posição, e inclusive quem já está no seu emprego, mantê-lo e conseguir aí crescer na sua carreira. Isso aí. Bom, vou te deixar então, vou estar aqui nos bastidores, qualquer coisa me chama. E bem-vinda mais uma vez. E depois eu mando os recadinhos aqui para o pessoal. E quem tiver as perguntas, gente, para a Patrícia, durante a live, a gente vai no final trazer todas as perguntas para ela. Então podem colocar aí no chat qualquer dúvida, qualquer comentário, que a gente vai ler aqui no finalzinho. Muito bacana. Vamos lá. Bom, já agradecendo a atenção de vocês, eu sei que hoje, para vocês reservarem o tempo de estar aqui, é uma disputa pela nossa atenção, então, assim, todo mundo é sempre muito ocupado, tem várias coisas para a gente fazer, então, eu sei que hoje você escolheu estar num ótimo lugar, que é um lugar onde você vai ter condições de fazer uma autoanálise, de fazer uma reflexão se você é esse profissional que as empresas desejam, que as empresas procuram. E se você ainda não é, mas está no caminho, o que você precisa desenvolver em você mesmo? Então, esse é o nosso tema dessa noite. Seja o profissional que as empresas querem. E falando aqui um pouquinho sobre mim, me apresentando, eu sou HR Partner da Accenture, que na verdade nada mais é do que sócia parceira, ou seja, é a pessoa que é responsável pelos atendimentos de recursos humanos da Accenture. Eu e mais outras pessoas trabalham lá nesse setor, trazendo aí todo um atendimento para que as pessoas que ali, né, trabalham, e a gente tem mais de 710 mil funcionários. Falando aqui um pouquinho da empresa, a Accenture é uma empresa global de estratégia, de consultoria, de tecnologia, que atualmente tem mais de 710 mil funcionários, está presente em mais de 120 países. Então, uma empresa monstro aí em tecnologia e também sempre busca trazer inovação. Inovação não só nos serviços que oferece, mas também na forma de lidar, na forma de tratar cada funcionário que ela tem. Então, assim, eu estou falando aqui porque eu tenho prazer e alegria de trabalhar realmente na empresa que eu trabalho e vejo o cuidado que ela tem com cada um dos colaboradores e parto, né, dessa experiência do que essa empresa que é tão grande no mercado, como muitas outras, estão de fato procurando aí nos profissionais. Então, assim, eu sou formada em recursos humanos e fiz especializações na área do coaching, de inteligência emocional, programação neurolinguística, oratória, todos os assuntos que trazem esse desenvolvimento da inteligência emocional e da comunicação é algo que me atrai e que tem a ver aí com a minha formação. Então, para falar um pouquinho, né, do caminho que me fez chegar até aqui e por que esse assunto de desenvolvimento e de busca de crescimento de carreira e também de atendimento às pessoas, é uma coisa que faz parte da minha vida desde sempre. Eu comecei a trabalhar muito nova, com os meus 17 anos de idade, não vou entregar aqui quantos anos que isso já faz,
mas meu primeiro emprego de carteira assinada foi com 17 anos de idade. Eu comecei como vendedora de uma loja de roupas masculinas. Então, lá tive esse aprendizado todo com relação a vendas. Depois, eu trabalhei no saque da CAI Riachuelo e eu achei muito interessante que toda a minha trajetória não importava onde eu entrava na empresa. Eu podia entrar como balconista, eu podia entrar como a vendedora, eu podia entrar em qualquer setor. Em algum momento, eles me tiravam de lá para me colocar no atendimento ao cliente. Isso aconteceu com a CA e com a Riachuelo. Depois eu entrei numa empresa de seguros. Eu entrei como telefonista e parei lá no pós-venda, que era nesse atendimento. Logo depois, fui trabalhar no saque do Ponto Frio. Vocês têm noção aí, né, dos atendimentos, reclamações e todo esse atendimento aí com o cliente. Depois, eu me tornei a assistente administrativa da Gol. Trabalhei na Gol por quase 4 anos, tanto no Santos Dumont quanto no Galeão, e isso aí atendendo vários colaboradores também nessa área de recursos humanos e administrativos. Depois eu fiquei quase uns 9 anos trabalhando como produtora de eventos, trabalhando tanto em eventos nacionais quanto eventos internacionais, não que eu tenha ido para lá, mas o pessoal que veio para cá e aí trabalhando com eventos internacionais. E agora, atualmente, como HR Partner da Accenture. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com esse resumão aqui é que o atendimento ao cliente e que essa proximidade com o relacionamento com as pessoas, com a identificação, tanto do que as pessoas procuram quando vêm buscar um atendimento de qualidade, tanto quanto o que as empresas procuram nos colaboradores para esse atendimento, é algo que sempre esteve muito presente na minha vida. Mesmo quando eu nem planejei isso, acabou acontecendo. Então, é um pouquinho disso aqui que eu quero compartilhar com vocês nessa noite e acredito que vai fazer sentido para você no momento que você faz essa autoanálise. A gente também pode bater essa conversa aqui ao final, se ficar alguma dúvida. Para a nossa agenda de hoje, o que eu trouxe aqui para a gente poder conversar? Eu vou falar aqui das habilidades. Então, assim, o que as empresas procuram em profissionais? Habilidades, em base, em essência, que seriam aí a hard skill, que seria o quê? Vou falar daqui a pouquinho. Soft e deep skills. Vou trabalhar cada uma delas aqui para você saber onde as suas habilidades se encaixam. No cronograma aí, no ponto 2, vou falar sobre quais são essas competências mais buscadas pelas empresas, que é exatamente a habilidade do soft skill. E também as 7 soft skills que farão você se destacar no mercado de trabalho. Tem mais, tá, gente? Na verdade, cada vez mais tem saído estudos a respeito disso. Então, eu trouxe aqui 7 que, na verdade, abrangem outras, mas a gente tem muitas outras aí também para poder comentar. E, por último, como você pode fazer para desenvolver as soft skills que você tem. E se você analisa que uma não está tão desenvolvida, é seu momento aí de começar a desenvolver. Então, para a gente começar no nosso entendimento, fazendo aqui uma separação. Então, imagina, você está entregando ali o seu currículo, e aí você não tem noção do que o gestor, do que o psicólogo, ou do que aquele profissional de RH vai avaliar no seu currículo. Então, primeiramente, vem essas habilidades, que são as hard skills, que significam o quê? São as suas habilidades técnicas, as habilidades em que são mensuráveis. É possível que você faça aí um diagnóstico e dá condições da pessoa que está te avaliando saber que de fato você tem, como por exemplo, um diploma que você entrega de um curso de inglês, de espanhol, de alguma outra língua que você faz, é uma hard skill. Uma certificação, seja de graduação, pós-graduação, mestrado, e aí vai, é uma hard skill. Testes práticos que você faz, cursos técnicos, também como cursos livres. Então, toda essa sua habilidade técnica que você tem para operacionalizar algo
é uma hard skill. E aqui, na jornada empresarial da Cianf, você vai ter a oportunidade de desenvolver a hard skill de venda, que é uma hard skill que todos nós precisamos ter, não é só aquele que trabalha em comércio, todos nós somos vendedores em essência, e essa é uma habilidade que a gente precisa, de fato, desenvolver, e é uma hard skill, porque é uma habilidade que você continua aprendendo, ainda que já tenha em essência, mas que é importante para a sua vida em todos os segmentos que você for trabalhar. Então, essa daí é a nossa primeira habilidade. Também, quando você entrega ali o seu currículo, embora a graduação que você faça, claro, tá? Dependendo aí de cada cargo que você está buscando, vão ser exigidos determinados critérios de capacitação, vão ser exigidos experiências de tantos anos ou de determinado tema específico. Então, no seu diploma, naquilo que você comprovar que você tem ali a experiência técnica, é, obviamente, um grande ponto para você. Agora, o que é mais interessante é que já há alguns anos, tá? Esse assunto está muito em voga agora, que são as soft skills, mas já há alguns anos, as grandes empresas globais, elas estão de olho naquelas habilidades que não são aprendidas em faculdade, não são aprendidas na escola, não são mensuráveis. Você não tem um currículo de uma soft skill, porque a soft skill tem a ver com habilidades comportamentais. Então, aqui no conceito, eu adoro esse conceito do Daniel Goleman, que foi exatamente aí esse homem que trouxe uma revolução sobre a inteligência emocional, e ele diz o seguinte: diz que os soft skills, eles são competências comportamentais relacionados aos traços e comportamentos que caracterizam o nosso comportamento, a nossa interação, o nosso lidar com o outro. Por isso que não é uma habilidade que pode ser mensurada de uma forma ali técnica. Como é que a pessoa observa? Como é que o gestor observa? Às vezes você chega para fazer ali uma seleção, você vai naquele momento com aquela expectativa, aí entra numa sala e tem outras pessoas ali que também foram à entrevista. Naquele momento ali você já está sendo avaliado. As suas soft skills já estão sendo avaliadas. O como você se comporta na espera, o como que você se comunica, o como que você entra na sala para poder começar a entrevista, se você entra sorrindo, se você demonstra ali o seu carisma, como é que você se comunica, tanto com a forma como você se veste, a forma que você se posiciona. Então, assim, quando você nem tem noção do quanto está sendo avaliado, você já está sendo avaliado. Porque é exatamente essas competências não técnicas, comportamentais, que estão sendo ali verificadas e que hoje são imprescindíveis para a sua colocação no mercado de trabalho. E aí a gente vem com um conceito um pouco mais novo, que são as deep skills. É um conceito que ainda vai ser muito trabalhado, ainda vão ser lançados muitos estudos sobre essa habilidade, que aí são as habilidades mais profundas. O próprio nome diz, né? Deep, vem do inglês, profundidade. Então, assim, elas compreendem as atitudes e as habilidades individuais que são responsáveis pela motivação. Então, é algo mais interno, é algo, digamos assim, que vem da motivação, tanto de você se comportar daquela forma, como também da motivação que dá base para que você busque capacitação técnica, que são as hard skills. Então, assim, as deep skills, elas trazem aí uma abrangência com autoestima, a forma como você se vê e a forma como você se relaciona com você mesmo. Da mesma forma, a autoconfiança. As empresas estão interessadas em se você é uma pessoa insegura ou se é uma pessoa que mostra confiança na sua postura. A ética, olha isso, gente, ética. Eu me lembro, não vou nem falar isso que vai ficar feio aqui, né? Que eu, muito criancinha, tinha aula de ética, gente. Hoje em dia eu nem sei se isso existe na grade curricular, acredito que não. Mas as empresas estão interessadas na ética, como também na honestidade, que é um outro tipo de deep skill que eu não coloquei aqui, como também a felicidade em trabalhar. Olha isso, as empresas se importam em saber como você interage com o seu ambiente de trabalho. Se é daquela forma pesada, se é daquela forma, ai, por que hoje? Ai, por que segunda-feira? Ou se você vai motivado para trabalhar. Então, de uma forma aqui resumida, busquei trazer essas habilidades
as quais você passa em avaliação, você passa por esses critérios de avaliação e às vezes você não tem noção que isso está acontecendo, mas está. E aí, nesse momento, queria trazer para você essas pesquisas aqui muito rapidamente, para que você tenha noção de que hoje as soft skills elas estão sendo até mais buscadas do que as competências técnicas. As grandes empresas estão entendendo que se elas contratam um funcionário que tem ali uma formação técnica, mas ele não tem tanta experiência técnica, ou seja, ele se formou, mas ele acabou conseguindo aquele emprego sem muita experiência, a empresa entende o seguinte: se eu desenvolver, se eu der cursos para ele, eu consigo desenvolver essa técnica e ele fica sendo o funcionário que a gente deseja, porque as habilidades técnicas são mais fáceis de serem ensinadas. Então, atualmente, o que as empresas globais estão realmente de olho e buscando de forma ávida são os profissionais que têm desenvolvidas as suas soft skills. E o que não me deixa aqui falar uma coisa que não está acontecendo, que não é real, mas é bastante real, por exemplo, é a ZipRecruiter, que é aí essa empresa de mercado online de empregados e empregadores. Ela diz que as perspectivas do mercado de trabalho para graduados destacou que para 93%, olha isso, das companhias, as habilidades sociais são tão importantes quanto à formação técnica. Já o Fórum Econômico Mundial de 2020, que também, inclusive, destacou que as soft skills serão as habilidades mais buscadas pela empresa até o ano de 2025, diz que 55,4% das empresas consultadas na pesquisa enfrentam uma escassez de profissionais com habilidades comportamentais. Já a Clarissa Cadeira, da FGV, a FGV é uma instituição respeitadíssima, que é a Fundação Getúlio Vargas, segundo ela, que é uma professora de soft skills, ela diz que o currículo, eu gostei muito dessa fala dela, ela faz treinamentos, dá palestras a respeito, ela diz que o currículo, ele garante a entrevista, mas o que realmente garante a contratação em 70% é a competência comportamental. Agora me fala aí, escreve aí no chat, você tinha noção que quando você vai buscar uma colocação no mercado de trabalho, você aí que já está trabalhando, mas que deseja uma promoção, que deseja uma condição melhor aí no seu emprego, você tinha noção de que as soft skills, na verdade, hoje representam 70% dessa competência mais buscada? Então, o currículo nos dá acesso à entrevista. Ele nos dá, muitas vezes, acesso a entrarmos na empresa. Mas são as soft skills que nos dão a condição de permanecermos nela. E, por último, o valor econômico, que no relatório Demanda por Talentos no cenário atual, foi divulgado que as habilidades mais procuradas pelas empresas, soft skills, seguem em alta, com destaque para comunicação, liderança, visão do negócio e pensamento criativo. E olha que notícia maravilhosa para você que é associado e para você também que ainda não é associado da Cianf, para que você possa fazer isso, para ter aí direito a inúmeros benefícios que a Cianf já concede a você, como também a essa jornada que vai te dar condições de se capacitar nas hard skills, como eu falei aqui em vendas, como também nas soft skills, como liderança, como comunicação. Todos esses treinamentos vão ser oferecidos aí nesse semestre. Então, assim, te dando conselho, não perca essa oportunidade que vai ser coisa boa aí para você. Então, assim, vamos entrar aqui nesse momento nas soft skills que farão com que você seja esse profissional que possa se destacar. Como eu disse, quando você entrega o seu currículo, ou quando você envia o seu currículo, ele vai sendo ali analisado pelas suas competências técnicas. É importante que você entenda que você está numa corrida de milhares. Ou seja, às vezes é uma vaga para não sei quantas centenas de currículos para aquela vaga.
E aí é refinado, né? Aquela avaliação é bastante refinada, chamam algumas pessoas para que seja feita ali a entrevista, a dinâmica e tudo mais. E aí a questão é: o que você tem que faz você se diferenciar dos demais? Porque competências técnicas ou experiências, às vezes você está do lado de uma pessoa que tem mais do que você, que ela tem mais experiência, que ela tem mais graduações, que ela tem mais especializações, às vezes, do que você. Então, assim, o que você tem para entregar para que a empresa pense? É esse que eu quero para integrar o meu time, a minha equipe e fazer diferença. Então, essa aí é uma reflexão importante que você pode fazer aí nesse momento. O que eu tenho de diferencial que as empresas estão buscando? Em que eu me torno diferente para ser escolhido, para ser escolhida nessa empresa? Então, com essas soft skills aqui, que são 7, resumindo aqui pelo nosso tempo, a gente não tem tempo suficiente para falar detalhadamente aí de todas, porque são várias, mas eu trouxe aqui 7 que dá para incluir algumas. Então, qual dessas soft skills em que eu vou falando aqui, você vai fazendo essa análise, vendo, eu preciso desenvolver mais essa. Ou você pode pensar, até que essa eu tenho desenvolvido bem, mas aquela ali vou procurar saber mais a respeito. Então, essa aí é a sua oportunidade, fique ligado aqui. Comecei de forma que pensada aqui, de propósito, pelo 2. Comecei pelo 2, deixei o 1 para o final, para poder te contar, mas começando aqui com pensamento crítico. E o que seria essa habilidade de ter pensamento crítico? Seria aquela questão, eu não sei se você já conheceu pessoas assim, ou se você já trabalhou com pessoas assim, onde é delegado determinada tarefa, determinado trabalho, e aí sempre tem aquela pessoa questionadora, ou que reclama, ou que critica a forma que está sendo feita. Não. Pensamento crítico definitivamente não é isso. O pensamento crítico é essa capacidade de analisar, é a capacidade de experienciar as circunstâncias de uma forma realmente presencial e não automática. Porque o que acontece? As empresas, muitas vezes, e aí os seus gestores, há uma certa frustração, digamos assim, quando há um time, há uma série de tarefas ali a serem desenvolvidas, e essas tarefas são delegadas, são passadas, e muitas vezes a pessoa vai lá e faz e executa, e é um ótimo executador, porém não sabe nem o porquê está fazendo o que está fazendo. Pega lá aquela regra, aquela condição que sempre foi daquela forma e exerce como se não tivesse uma outra forma para fazer. Não pergunta, muitas vezes não questiona. Não um questionamento para criticar o modelo atual, mas um questionamento para averiguar todos os elementos ali daquela situação e pensar: existe uma outra forma melhor de fazer isso? Será que se fizermos essa tarefa deste jeito, a gente não pode ganhar em produtividade e em tempo? Será que não seria mais assertivo fazermos dessa forma? Então, o pensamento crítico, em essência, é aquele raciocínio e aquele aprender ativamente, no contrário de sermos receptores passivos, que é simplesmente recebermos a informação ou recebermos ali a ordem de fazermos algo e fazermos aquilo de forma mecânica, de forma completamente operacional, sem agregar da nossa identidade, sem agregar os nossos valores, sem agregar o nosso raciocínio. Então, é importante compreender por que você faz o que você faz dessa forma. Teriam outras formas melhores de fazer? E uma coisa também interessante no pensamento crítico, principalmente para você que está entrando, né, numa nova empresa, está entrando num novo setor, é não chegar como aquela pessoa que já quer mudando tudo, que acha tudo errado. Isso não é muito bem visto. É importante que ao chegar, né, você está chegando, primeiramente experiencie, primeiramente busque conhecer, primeiramente busque estar bem contextualizado,
ganhar a segurança das pessoas, a confiança das pessoas, e aí você começar a colocar ali os seus valores, começar a colocar ali as suas ideias, começar a questionar. Isso é muito bem visto quando o seu questionamento é feito para agregar, para melhorar aquilo que está sendo feito. É aí uma soft skill muito procurada. A nossa terceira e muito querida por mim, que é assim um assunto que eu amo muito e trabalho com ele, que é a inteligência emocional. E mais uma vez, trazendo aqui o Goleman, ele descreve a inteligência emocional como essa capacidade de uma pessoa de gerenciar seus sentimentos de forma que eles sejam expressos de maneira apropriada e eficaz. E aí, o que é interessante a gente saber aqui? Não é possível, humanamente falando, que a gente gerencie emoções e sentimentos. Nós não temos gestão de emoção. Eu não posso estar passando pela rua e vir um carro desgovernado vir na minha frente e eu gerencio e falo, não vou ter medo. Isso não é possível. Então, nós não temos capacidade de gerenciar emoções, mas nós temos capacidade, e eu diria assim, um dever, num sentido de que nós recebemos essa capacitação, todos nós podemos desenvolver essa capacidade aí da inteligência emocional, que é de gerenciar as nossas atitudes em resposta às nossas emoções. Por exemplo, quem nunca vai trabalhar num dia, naquele dia você já está, às vezes, com uma questão pessoal que seja ali delicada para você, que seja ali um momento difícil, e não existe esse negócio, tá? De chega no trabalho, esquece que você está em casa, porque nós somos um só. As empresas também grandes, as empresas que se importam com seus colaboradores, as empresas globais, elas estão num movimento muito grande de nos enxergar enquanto seres humanos, e não simplesmente como uma força de trabalho. Então, há uma compreensão nisso. Então, o que acontece? Você está com aquela situação, está com aquele problema, então você chegou lá, já não está no seu 100%, mas você é um profissional e sabe que naquele momento ali são requeridas tarefas de você e obrigações os quais você está sendo pago. Né? Então, você pensa, é por conta disso, né? Eu tenho uma responsabilidade, né, para com aquilo que eu me comprometi. E daí você vai fazer determinada coisa. Aí vem uma pessoa que também pode estar lá no seu momento que não está muito legal e te dá uma palavra atravessada. E aí, muitas vezes, aquele contexto já seu pessoal que está difícil, que está delicado, acaba o que você ouviu sendo um gatilho para ver um derramar aí, uma explosão. Quem nunca viu, quem nunca passou, quem nunca soube. Então, assim, a inteligência emocional é exatamente isso. É a condição que nós temos de gerenciar as nossas atitudes e comportamentos diante das nossas emoções e diante das circunstâncias às quais nós estamos aí propensos a ter. Né? A gente sai para o nosso trabalho, acorda naquele dia e não tem noção, né, do que a gente vai passar, do que a gente vai enfrentar. Então, a inteligência emocional, ela tem esse conceito aí em essência. É você ter equilíbrio, né? Fazer essa gestão das suas atitudes com relação àquilo que você está sentindo. E isso é algo que realmente interessa muito às empresas. Eu, como comecei a trabalhar desde sempre, eu comecei a trabalhar muito nova, eu já vi profissionais extremamente técnicos, pessoas com uma experiência, uma bagagem extraordinária, sendo mandadas embora, sendo desligadas das empresas por não saberem se relacionar com o outro, porque faltava aí esse skill de inteligência emocional. O quarto soft skill que eu gostaria de trazer e que eu acredito que é bem comum a cada um de nós. Nós saímos aí e ainda estamos tendo consequências que, infelizmente, teremos por muito tempo ainda, saindo de uma pandemia, de um quadro completamente nunca experimentado por nós, né, na nossa vida, na nossa geração. Então, todos nós passamos por uma situação o qual fugiu completamente do nosso controle
e que exigiu de nós uma postura diferenciada. Exigiu de muitas pessoas limites, os quais ainda não tinham sido explorados. E isso, né, essa condição que a pandemia trouxe, para muitas pessoas, trouxe problemas psíquicos, problemas mentais, problemas de diversas ordens, problemas profissionais, às vezes familiares, exatamente porque todos nós passamos por uma situação completamente diferente de tudo que já tínhamos experimentado, era algo novo, e a gente foi forçado a lidar com aquilo. Digamos assim, você que lute, e foi isso. Cada um lutou a seu modo, cada um lutou à sua maneira, então nunca houve um tempo onde foi tão necessário, e principalmente na pós-pandemia, por esse motivo as soft skills estão tão valorizadas, que são essas habilidades comportamentais, por termos passado por todo esse furacão. Então, uma soft skill bastante buscada é a resiliência. E o que é a resiliência? A resiliência é essa capacidade que nós temos de nos adaptarmos às mudanças, resistir às pressões e nos recuperar após o enfrentamento dessas adversidades. O que acontece? Dentro da resiliência, também há uma outra soft skill que é muito buscada também, que é a da flexibilidade. É impossível nos adaptarmos às mudanças se nós não tivermos flexibilidade para encarar o novo, para entender que as coisas podem ser feitas de formas diferentes do que antes eram feitas. E a gente pode observar que nunca mais será como antes. As escolas mudaram, as faculdades mudaram, as formas até de nós assistirmos TV e aí os streamings aí que a gente tem, tudo passou por uma mudança significativa. Já vinha mudando e mudou muito mais no pós-pandemia. Então, se movimentar de acordo com as mudanças é aí uma habilidade muito procurada e muito valorizada. Porque você imagina o profissional que ele entra na empresa fazendo aquela determinada função e aprende aqueles conceitos e faz todas aquelas coisas, mas entra ano e sai ano, vem aí novidades e coisas diferentes naquela função em que ele tem, e a pessoa vai e resiste a fazer daquele jeito e diz, não, porque sempre foi feito desse jeito. Não, eu faço dessa forma porque sempre foi feita desse jeito. Ok, só que as grandes empresas elas estão interessadas em quem pensa fora da caixa. Em quem pensa, sempre foi feito desse jeito, mas e agora? Como pode ser feito? Tem alguma outra forma melhor de se fazer? Então, essa resiliência é a capacidade de enfrentar as pressões, muitas vezes, por essas mudanças, as pressões no local de trabalho, no setor de trabalho, tem determinadas funções onde o nível de pressão é maior. Você imagina o nível de pressão de um controlador de voo. Como é que é aí a pressão? E de várias outras funções aí que são extremamente técnicas, onde você precisa ter uma perícia muito grande. Então, a resiliência é extremamente necessária, que é do profissional compreender as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades, mas, ao mesmo tempo, que ele se dá o direito de ser humano e de sentir, sim, ficar triste, de ter aquela situação, aquele dia ali mais difícil, mas ele saber o quê? Dar a volta por cima, ou seja, crescer com a dificuldade, crescer com aquele enfrentamento. E não pegar aquele enfrentamento como se fosse um castigo, ou como se fosse um carrasco. Então, assim, a resiliência é fundamental, como também o ser flexível. Ser flexível às mudanças e ser flexível a outras formas de pensar. Quando nós estamos trabalhando, nós estamos lidando com pessoas que têm culturas diferentes, experiências de vida diferentes, que têm hábitos diferentes, valores diferentes. Então, é preciso que a gente seja flexível nesse tratar, para que quando a gente agrega, cada um agrega o seu melhor,
junto, consegue construir aí um trabalho realmente que pode ser reconhecido. A nossa quinta soft skill é a liderança. Liderança que vai ser uma formação que a Cianf vai conceder aí ao associado. Como eu já falei aqui, se você ainda não se associou, não perca tempo de ter aí os benefícios e privilégios que a Cianf te dá. O que seria essa liderança? Consiste na junção, porque o líder, ele precisa ter um complexo aí de habilidades. Ele precisa ser uma pessoa que sabe se comunicar bem, ou seja, que se relaciona bem com o seu time, que se relaciona bem com os seus liderados, que se relaciona bem com os seus fornecedores, com os seus clientes. Então, essa arte aí de comunicar-se é imprescindível para aquele que é líder ou para aquele que anseia essa oportunidade de ser líder. Também precisa, com certeza, né? Porque a inteligência emocional dá base aí para muitas outras. Ser uma pessoa que tem desenvolvido a sua inteligência emocional, uma pessoa que sabe diferenciar o que é o profissional e o que é pessoal. Quantas vezes eu já não vi em processos aí de feedback, em processos em que o líder chega para conversar com o funcionário, ou o funcionário chega para conversar com o líder, para falar de determinada situação, e em vez de se compreender aquela situação no âmbito profissional, no papel do profissional, a pessoa traz para o coração, a pessoa traz para a sua personalidade. Então, é um tipo de confusão que é feita que é muito comum e também muito nociva no ambiente de trabalho. Então, é importante ter a inteligência emocional para saber separar, colocar as coisas, cada uma no seu papel, e se percebeu que naquele momento não está no momento mais adequado para falar sobre um erro de um funcionário, não é o momento adequado para expor determinada situação, escolher o momento apropriado. Não ser um líder que vai chamar a atenção de uma pessoa na frente de outros colaboradores. Por favor, se tem líderes aí me ouvindo, não façam isso, né? Não exponham os seus colaboradores. É aquilo que é feito como um feedback, como uma crítica construtiva, precisa ser feita no separado. Então, todas essas atitudes, esses comportamentos, a inteligência emocional vai ajudar bastante. Uma outra questão é exatamente isso, ser flexível. Quantas empresas, quantas lojas, quantos departamentos acabam não crescendo pela falta da flexibilidade. Flexibilidade, inclusive, de entender que as pessoas são diferentes. Então, não dá, muitas vezes, para se comunicar e para tratar todas as pessoas da mesma maneira. Sim, a educação, o respeito, a empatia, isso precisa ser dado a todos. Mas cada uma das pessoas tem uma forma singular de se comunicar e de receber aquilo que está sendo oferecido. Então, aquele que é líder, ele também precisa identificar essa flexibilidade de saber lidar com cada um de forma que cada um funciona, para que assim ele possa extrair daquele profissional o que de melhor ele tem, enquanto essa pessoa em essência, como também o quanto ele pode agregar para aquele time, para aquela empresa, para aquela função. Uma outra questão aí muito importante, que é o aprendizado contínuo. Não tem condições de você buscar uma colocação no mercado de trabalho ou buscar uma permanência, principalmente no cargo de liderança, se não houver um esforço contínuo de aprendizado. E aprendizado aí também é assumir o risco de errar, também é ter a humildade de, quando errar, reconhecer o erro e reconhecer que está numa jornada de aprendizado. Aprender com o erro e buscar fazer de forma diferente. E caminhando aí mais um pouco, a gente vai para o nosso sexto aqui, que é a empatia. Nossa, como tem sido falado aí sobre a empatia, que é essa habilidade de nós internalizarmos o contexto do outro. É um termo comum e que pode ser clichê,
teoricamente falando, mas na prática não é tão fácil, que é o você se colocar no lugar do outro. Isso é uma coisa muitíssimo importante aí para os profissionais também do comércio. Quantas vezes você já não entrou num comércio e não foi bem atendido? Quantas vezes você já não se sentiu compreendido? Quantas vezes você se sentiu como uma pessoa que estava ali cheia de desejo de adquirir algo, numa necessidade de algo, e a pessoa que te atendeu não conseguiu se colocar no seu lugar naquele momento para entender que aquilo era precioso para você? Então, a empatia se faz fundamental, humanamente falando, gente, que é a compreensão que, da mesma forma como nós temos as nossas necessidades, as nossas vulnerabilidades e os nossos anseios e os nossos desejos, o outro também tem. Então, é bem importante essa habilidade é buscada em função disso. Cada vez mais as empresas têm esse olhar de humanizar, de nos trazer mais dessa humanidade. Depois de todo esse turbilhão aí digital e tecnológico que a gente passou e vai continuar passando, que a inteligência artificial, o metaverso está aí para dizer isso, as empresas estão de olho em quem é humano, as empresas estão de olho em quem se importa com gente, as empresas estão de olho em quem cuida de gente. Então, essa é uma habilidade muito importante também. E a nossa sétima, para já começar a caminhar aqui para o nosso primeiríssimo lugar, que é o aprendizado contínuo. Já falei um pouquinho aqui sobre isso, que é essa ideia do não ficar, digamos assim, confortável e acomodado com aquilo que você já sabe. O mundo muda e muda todo o tempo. Nós estamos experimentando isso cada vez mais. Então, não dá para ficar acomodado só naquela habilidade, só naquele conhecimento. É preciso que a gente se abra cada dia para o novo e se coloque à disposição de aprender, porque as empresas estão de olho nisso. As empresas estão de olho em quem está ávido por conhecimento, por aprendizado, para que possa agregar com todo esse conteúdo aí, esse desejo no seu setor, no seu trabalho, na sua função. É uma habilidade imprescindível. Não apenas para uma colocação profissional, né, gente? Mas para a vida. Nós nos colocarmos aí como eternos aprendizes. E no nosso primeiríssimo lugar, comunicação. Não tinha como deixar de ser, inclusive, a comunicação. Esse soft skill, ele aparece em primeiríssimo lugar em várias pesquisas feitas pelas empresas de qual é o soft skill mais valorizado. Repito aqui que vai ter formação de oratória, vai ter formação aí para que você saiba como se comunicar melhor, que é essa preocupação que a empresa tem de como você se coloca para o mundo. Como é que você se comunica com quem trabalha com você? Como é que você se comunica com o seu cliente, com o seu fornecedor, com as pessoas? Infelizmente, não estou aqui sozinha, creio que vocês também. Já tive experiências péssimas com a forma que pessoas que me atenderam se comunicaram. Inclusive, uma vez eu numa loja, eu fui para ver, eu não sabia que a loja já estava ali em alguns minutos de fechar, e mais um pouco a vendedora me colocou para fora, né? Ela disse assim, já está fechando, só pode vir amanhã. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus, era uma cidade turística, era uma cidade que eu ainda não tinha ido, foi a primeira vez, e aquilo ficou um pouco marcante, assim, para mim. Então, assim, como é que é a forma que você está se comunicando, como é essa comunicação, seja de forma verbal, seja de forma corporal e seja de forma escrita. Então, é importante que esse skill aí seja muito bem desenvolvido, porque ele é importantíssimo para todas as áreas da nossa vida. Não adianta ser formado e ter técnicas aí em tudo e ter uma baita experiência se você não sabe falar com pessoas, se eu não sei falar com pessoas. De nada vai adiantar toda a nossa técnica e todas as nossas experiências. E já caminhando aqui para o nosso final, com essas dicas aí de soft skills, quero te falar como desenvolver. Olhando aqui para essas soft skills, se você verificou que você precisa realmente fazer aí essa autoanálise e se desenvolver cada vez mais, quero te dar aqui dicas muito rápidas. Primeiramente, autoconhecimento, que é o que eu estou incentivando você a fazer desde o começo. Autoanálise. Parar um pouquinho para olhar para si. Parar um pouquinho para olhar para si e pensar, onde eu estou?
Ou seja, qual é o meu status nesse momento? E aonde eu quero chegar? Isso é importante para que você saiba o que você precisa desenvolver. E dali criar um plano de desenvolvimento para que você alcance esse objetivo. E o que te ajuda? Feedback. É pedir com sinceridade e humildade feedback de quem se importa com você, de quem tem mais expertise que você, de quem pode ser aí o seu mentor. Peça feedback. Fale, fulano, o que você acha que eu preciso desenvolver? No que eu tenho sido bom? No que eu preciso melhorar? E se abra para ouvir as pessoas. Isso é uma forma muito usada hoje nas empresas para que faça com que o funcionário ele compreenda em que status ele está e assim ele possa progredir. Então, assim, autoconhecimento, essa cultura do feedback, ou seja, ouça as pessoas e sem se sentir ressentido. Ouça entendendo que você está numa jornada aí de aprendizado contínuo. Né? Tem essa humildade de ouvir, aprender e seguir para frente. Construir um plano de desenvolvimento a partir do momento que você sabe aonde você está e aonde você quer chegar, que cargo, que trabalho, que lugar você quer chegar. Isso é importante. E cursos e palestras, que é aqui o que a Cianf está fazendo, está dando aí esse presente para você, essa condição de se abrir para esse aprendizado. Hoje também nós temos uma gama de possibilidades no e-learning e em diversas outras plataformas de buscar a cada dia mais esse aprendizado contínuo. Então, essas foram aí as dicas, as nossas 7 soft skills e também a forma como você pode se desenvolver. E nesse momento quero chamar aqui a Anne, que eu já estou aqui no meu horário. Enquanto a Anne vem, eu aproveito para me hidratar. Isso aí. O que você achou, Anne? Nossa, aprendi muita coisa, já estou cheia de perguntas aqui. E muito bacana, eu acho que essa visão, né, que você falou das grandes empresas pensarem realmente no humano, né? Eu acho que isso é muito importante. Relembrei aqui umas situações realmente que a gente passa durante a nossa vida profissional, né? Que você falou, por exemplo, às vezes eu vou tratar ali com alguém e a gente leva para o lado pessoal, né? Alguma coisa que a gente deveria estar resolvendo ali dentro da empresa. Então, deu aqui umas boas memórias aqui, e até para a gente refletir um pouquinho, né? Essa questão da resiliência, você está aberto para o novo, isso é muito bacana. Bom, deixa eu te passar aqui, então, uma pergunta que a gente tem no chat, da Josane Marchon. Ela pergunta, Patrícia, que recomendação você daria aos líderes que necessitam dar respostas e entregar resultado atuando permanentemente em um cenário de muita pressão? Que pergunta interessante, Josane. É, de fato, um desafio e, assim, sendo bem franca, é o que está acontecendo, tá? As grandes empresas, elas estão cada vez mais pressionadas porque todo esse momento que o mundo está atravessando, né, essa crise que o mundo está atravessando, isso vem, obviamente, trazendo uma necessidade de resultados. Então, o líder ele tem muita coisa na cabeça. Então, assim, respondendo a sua pergunta, o que é importante para o líder que necessita dar respostas e entregar resultados? Dar respostas. Nesse caso, dar respostas a quem? Se for, digamos, respostas a... Vou dar um exemplo da Accenture, que é uma empresa que tem uma grande equipe de líderes, são muitos e muitos líderes que têm essa pressão aí por cima deles, são muitos liderados. Então, por exemplo, nós temos um momento de feedbacks, ou seja, quer dar resposta para os seus liderados a partir do que eles estão fazendo naquele momento. Então, como que é feito isso? É feito de forma individual, é feito no momento em que é mais confortável, tanto para quem está ouvindo, quanto para ele que está falando, e é feito de uma forma profissional, ou seja, são analisados ali as questões pessoais da pessoa, como a Anne falou, reconhecendo aquela pessoa como um humano, não como uma máquina operante que tem que fazer e executar. Então, é verificado aquela pessoa enquanto ser humano e, primeiramente, trazendo, digamos assim, as habilidades e virtudes daquela pessoa.
E aí, dentro de trazer aquelas virtudes da pessoa, pontuar questões como: é um ótimo ponto a você desenvolver, fazer isso aqui. Não é assim, ó, você precisa melhorar isso, você está sendo um fracasso nesse negócio. Você está errando nesse negócio. Não. É assim, ó, o seu desempenho tem sido assim, 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 você tem agregado assim, assim, assim. Verificamos para que você possa crescer nesse lugar, você pode desenvolver essa e essa habilidade. É feito dessa forma, porque você está lidando com pessoas. Agora, uma coisa importante, Josane, também, para dar respostas e entregar resultados, é também entender seus limites, tá? Por experiência própria, quando eu trabalhava, vou dar o exemplo aqui da Gol, por exemplo, que era uma pressão absurda, você imagina, cada mecânico de avião que trabalha precisa fazer trocentos cursos para ele poder operar aquela máquina ali. Se um curso vencer, ele fica sem trabalhar, e a responsabilidade era minha. Então, assim, era uma pressão gigantesca. E o trabalho era muito, e eu tinha que entregar resultados e dar respostas. E o que eu fiz? Eu cheguei para a minha liderança e falei, eu era líder naquele sentido ali de administrativo, mas cheguei para a minha liderança e falei, não dou conta. As minhas condições são essas aqui. Eu respondo por isso aqui. Isso aqui que está passando, eu não tenho braço para isso. E se acontecer alguma coisa aqui de ser milhares de reais de prejuízo, porque uma aeronave, uma pessoa que fosse trabalhar em uma aeronave fosse ser atendida, eu não tenho como responder. Então, eu estou sendo muito franca, eu estou dando tudo que eu posso aqui, mas isso aqui eu não consigo, preciso de ajuda. Quando eu disse isso, 2 semanas depois, eu tinha ganhado um jovem aprendiz. Então, o que eu quero dizer com isso? Obviamente, busque cada vez o seu melhor, mas entenda seus limites e seja honesta com eles. Seja honesta com você, seja honesta com os seus liderados, seja honesta com os seus líderes. Isso é importante. Você se posicionar é uma coisa bem importante para você ter mais tranquilidade de lidar aí nessa pressão grande, que é entre quem você lidera e a quem você responde. Excelente, Patrícia. Bom, deixa eu só dar um salve aqui. Carlos Magliano chegou agora. Parabéns aí, dando parabéns aos interessados nesse conteúdo de resultados. Obrigada, Carlos. Amanhã a gente está junto também. Bom, agradecer aqui o Walter Oliveira, nosso vice-presidente de Tecnologia e Inovação, a Thaís Viana, que já é nossa associada, Andréa Pacheco, Lita Meira, aqui o Elvio Andrade, o Dânio, a Lígia, Célia, Lair, a Heloísa da nossa equipe, o Tony, o Walter, enfim, todo mundo que participou aqui no chat com a gente. E eu tenho uma pergunta, acho que é mais uma opinião, assim, né? A gente tem falado muito, a gente tem visto falar muito sobre a jornada semanal aí de 4 dias, né? Oh, meu Deus, que sonho! E algumas empresas já estão adotando isso aqui no Brasil, né, Patrícia? É uma tendência que vem para chegar, assim, para tomar conta realmente das empresas. O que isso agrega, né, para as habilidades aí do colaborador, da equipe? Isso pode ser um benefício? O que você tem aí dessa visão dessa semana reduzida aí de jornada de trabalho? Olha, esse é um conceito, Anne, que já acontece há muitos anos nos Estados Unidos e em outros países europeus, em muitos lugares, né, já há essa tendência forte, porque a mentalidade é a seguinte: não se trata de você ir lá e bater o seu ponto 8 horas da manhã e bater o seu crachá às 6 horas da tarde, se você, naquele período, não está sendo produtivo, não está sendo assertivo. Então, o que as empresas, as grandes empresas estão entendendo? Eu preciso entender, e aí vem aquilo que a gente está conversando aqui. As empresas estão entendendo que a pessoa é um ser humano cheio de várias áreas e papéis nos quais ela precisa responder. Ela não é só uma pessoa que está ali para trabalhar, não é só um cérebro pensante e operacional. É uma pessoa que tem as suas outras demandas. Então, o que está sendo compreendido? Se eu conceder a esse funcionário, e as empresas globais estão cada vez mais interessadas nisso, em dar benefícios e condições. Se eu propiciar a esse colaborador que ele tenha uma melhor qualidade de vida, ele não apenas vai crescer enquanto ser, quanto essa felicidade que ele vai ter, ou seja, esse prazer que ele tem, vai, obviamente, refletir aqui no resultado que eu entrego. Então, dando aí o seu exemplo,
Muitas empresas já estão trabalhando nesse conceito de reduzir a jornada para dar aí essa sexta livre para o pessoal. E aí, como é que acontece? Há uma liberdade de confiança de que o funcionário saiba quanto tempo ele precisa para entregar tal resultado. Então, dando aqui o meu exemplo, a Accenture já tinha um conceito home office muitos anos antes da gente precisar fazer home office. Tanto que não foi nenhum problema para a gente. Quando aconteceu a pandemia, fechou os escritórios, problema nenhum. Cada um pegou seu computador e foi para casa, porque a empresa já trabalhava nisso. Então, há muitas pessoas que não têm aquele horário exatamente fixo. Ela tem aquele horário da entrega do que ela precisa fazer para aquele projeto, para aquele trabalho, e aí se organizar também nas suas coisas. Então, isso aí que você perguntou é o foco na pessoa. Quando a empresa foca a pessoa, foca o funcionário passa a focar naquilo que interessa para a empresa. É um grande erro das empresas quando o foco está no resultado e se esquece das pessoas. Primeiro você cuida de pessoas. As pessoas são o seu maior bem dentro da empresa, porque são elas que vão agregar para o seu negócio aquilo que você precisa. Então, é o conceito que, sim, está vindo para o Brasil e é um enorme benefício, tá? Vai trazer benefícios aí, mas também vai exigir dos profissionais autodisciplina, gestão do tempo, tá? E esse aprendizado contínuo. Vai exigir também das pessoas esse comprometimento. É isso aí. Bom, te agradecer mais uma vez, muito bom, muito esclarecedor também, né, o conteúdo. Espero que todos tenham gostado, todos que acompanharam aqui com a gente. Amanhã tem mais, hein? Amanhã a gente vai estar com o Bruno falando aqui, né, sobre a arte também de se vender, né? Antes de tudo, a gente está se vendendo mesmo, né? Até a nossa aparência, a roupa, o modo que a gente fala, a gente está ali se vendendo, e principalmente quando a gente vai fazer aí uma entrevista, né? Um pedido aí de promoção, enfim, vamos ver se ele vai dar umas dicas aí também. Bom, a gente está deixando aí o contato da Patrícia, tá? Aqueles que quiserem também tirar dúvida, quiserem algum conteúdo, enfim, pode entrar em contato com a Cianf, a gente vai compartilhar também, né? Vai colocar em contato aqui com a Patrícia. Mais uma vez agradecendo aí e chamar o pessoal para fazer a inscrição na jornada empresarial, para os cursos presenciais lá na Cianf. E quem não tiver ainda no grupo, entra no grupo, o link está aqui no site, também pode entrar lá no grupo para acompanhar o conteúdo exclusivo, o que a gente coloca lá todos os dias aí para trazer aquela motivação, né? Muito obrigada aí ao pessoal. Vou pedir só para deixar também aqui o telefone da Cianf, a gente tem o fixo e o telefone celular, vocês podem entrar em contato. Quem não for associado pode se associar, pode participar da jornada empresarial. Quem já é associado, já faça a inscrição, está aí fixado no chat. E é isso. Estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigada demais, Anne. Agradeço mais uma vez a Cianf essa oportunidade. Achei ótimo. Fiquem à vontade, a vocês que estão assistindo agora, o pessoal que vai assistir depois. Mandem aí perguntas, conversem, porque tem muito assunto aí para a gente ainda tratar. Obrigada demais, Anne. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau.